e se a próxima guerra mundial terminasse antes que alguém pudesse revidar. As ambições da China sobre Taiwan existem há décadas, mas agora as apostas são maiores. Com rápido crescimento militar, domínio cibernético e pressão econômica, Pequim já possui as ferramentas para um ataque relâmpago. A questão não é se a China quer Taiwan, mas se o mundo poderia impedi-la. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar como a China vai tomar Taiwan em 7 dias e ninguém pode impedi-la. Dia 1, o presidente da China, Xi Jinping, dá a ordem colocando em ação um plano que foi elaborado durante muitos anos. Em uma semana, Taiwan estará sob controle chinês se tudo ocorrer como planejado. Mas o primeiro passo não é disparar mísseis, lançar foguetes ou enviar tropas. Não, é algo muito mais sorrateiro, algo que Taiwan e seus aliados não vão perceber chegando. Um ataque cibernético implacavelmente eficiente, projetado para paralisar as comunicações e interromper os serviços mais importantes da região. Porque hoje os campos de batalha não são só físicos. A guerra vai além de cidades, vilarejos, mares, céus e trincheiras. Também pode ocorrer no ciberespaço por meio de computadores e redes conectadas. As mesmas redes das quais grande parte do mundo moderno depende para negócios, bancos, comunicação e muito mais. A China melhorou sua guerra cibernética recentemente. Hoje é vista como uma das maiores potências em operações cibernéticas. Ela conta com unidades como a Força do Ciberespaço do Exército de Libertação Popular, voltadas à defesa cibernética. A China também conta com exércitos não oficiais de grupos de hackers apoiados pelo Estado, muitos dos quais já realizaram ataques de espionagem e roubo de dados no passado. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América reconheceu que ataques cibernéticos chineses podem ameaçar até as defesas mais sofisticadas. A inteligência sabe que serviços essenciais dos Estados Unidos da América, como oleodutos e gasodutos, estão na mira cibernética da China. Se os Estados Unidos da América, com tanta tecnologia, são alvos fáceis de ataques cibernéticos chineses, Taiwan tem ainda menos chances. E é exatamente nisso que a China está apostando. Ela mobiliza seus exércitos de hackers, instruindo-os a focar nos alvos e serviços fundamentais mais importantes que sustentam a sociedade e a economia de Taiwan. Seguindo a doutrina do Exército de Libertação Popular de interromper infraestrutura de informação para obter domínio informacional, as redes de internet e sistemas de comunicação celular colapsam diante da força cibernética da China. Ataques de negação de serviço distribuída, DDoS, derrubam sites de bancos e plataformas de mídia online importantes. As redes elétricas começam a sentir a pressão e, ao longo de um único dia, uma quantidade extraordinária de danos é causada. Taiwan havia se preparado para ataques cibernéticos. Taiwan criou em 2017 o Comando de Força Eletrônica de Comunicação e Informação para defender-se de ataques cibernéticos e de guerra eletrônica. Taiwan também expandiu seus sistemas de comunicação via satélite de backup, caso suas fontes de energia primárias sejam interrompidas ou destruídas. Nada disso é suficiente para impedir os ataques da China. Apesar de avanços recentes, a internet de Taiwan ainda fica atrás do poder digital da China. Ela simplesmente não consegue resistir aos ataques implacáveis do inimigo. A população entra em estado de pânico. Os sites param de funcionar, os celulares são subitamente cortados. As redes de internet se tornam pouco confiáveis no início e depois inutilizáveis. Notícias e reportagens relatam que Taiwan enfrenta uma campanha inédita de guerra cibernética. Rumores sobre a responsabilidade da China surgem, enquanto agentes chineses já atuam. Eles recorrem às principais redes sociais e usam bots para espalhar desinformação e confundir ainda mais a situação. Isso espalha confusão e desconfiança não só em Taiwan, mas em todo o mundo. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu ou o que pode vir a acontecer. O plano da China está apenas começando e deve aumentar em breve. Dia 2. Agora, a China amplia a ofensiva e inicia ataques físicos em larga escala a alvos em Taiwan. O objetivo é eliminar rapidamente a capacidade de defesa de Taiwan e isolar a ilha do mundo. Sem precisar de tropas em solo, a China, dona de um dos mais avançados programas de mísseis, possui um vasto arsenal de mísseis balísticos e de cruzeiro, alguns com alcance de milhares de quilômetros, capazes de cruzar oceanos para atingir alvos.
Como Taiwan fica a pouco mais de 160 quilômetros da China, o Exército de Libertação Popular não precisaria usar mísseis de médio ou longo alcance. A China poderia usar seu arsenal de curto alcance. Mísseis balísticos como o Dongfeng 11 e o Dongfeng 15 são feitos para ataques rápidos a alvos próximos. Também há mísseis de cruzeiro como o CJ-10 com alcance de 2.000 quilômetros e capacidade para ogivas acima de 500 kg. A China lançaria mísseis de plataformas terrestres, aéreas e marítimas junto com outras ameaças aéreas como drones. O país reuniu um arsenal impressionante de mísseis e uma das maiores e mais diversas forças de drones do mundo. Seguindo o exemplo da Rússia na invasão à Ucrânia, forças chinesas enviam dezenas ou centenas de drones a Taizhou. Entre os enxames estão drones de reconhecimento e vigilância como os BZK-005 e os WZ-7 dragões voadores. Eles ajudam a formar um quadro do campo de batalha e fornecem informações cruciais aos postos de comando chineses. A China usa drones de combate armados, como os da série CH e Winglong, para eliminar alvos terrestres e navais com precisão. Com grandes enxames, ela logo sobrecarrega as defesas aéreas de Taiwan e satura seus radares. Vários mísseis passam pelas defesas aéreas de Taiwan e atingem seus alvos com sucesso. Os alvos são portos e aeródromos que Taiwan usaria para lançar navios e aviões em um contra-ataque. Radar e defesas aéreas são alvos, enfraquecendo as defesas do país. Em poucas horas, a região enfraquece e luta para montar qualquer defesa séria. A China também aproveita para sabotar e danificar os cabos submarinos que sustentam as comunicações globais de Taiwan. Usando táticas de zona cinzenta, as forças chinesas cortam as conexões, isolando ainda mais Taiwan e espalhando medo e pânico adicionais entre a população. Eles já sabem que seu lar está sob ataque. Pouco a pouco, Taiwan é separada do resto do mundo e começa a cair nas mãos da China. A essa altura, o resto do mundo já está ciente do que está acontecendo e a situação em andamento domina as manchetes dos noticiários em todos os lugares. Líderes nacionais rapidamente fazem apelos por paz e diminuição das tensões, mas a China ignora os pedidos do mundo ocidental. Ela tem um plano e pretende levá-lo até o fim. Dia 3. No terceiro dia, a estratégia de paralisia do primeiro ataque chinês cegou Taiwan, que ficou isolada e sozinha. Os aliados do país foram pegos de surpresa pelo ataque rápido e repentino da China, sem saber o que estava acontecendo. Agora, Pequim está pronta para aproveitar sua vantagem e continuar a capitalizar sobre o estado de pânico e confusão em toda Taiwan. Já mostrou força na guerra cibernética e com drones, mas agora precisa demonstrar poder no mar. Ela envia navios de sua enorme marinha, a maior do mundo, todos em direção a Taiwan. O objetivo é cercar a ilha principal e enviar uma mensagem clara e definitiva. Não há escapatória. Taiwan possui aliados fortes e defesas razoáveis para seu tamanho, mas não consegue competir com o poder da marinha chinesa. A força marítima da China é enorme, com mais de 750 ativos, incluindo 3 porta-aviões, 4 porta-helicópteros, mais de 60 submarinos e 50 destroyers. Taiwan possui uma força naval pequena. Ela tem menos de 100 ativos, entre eles 4 destroyers, 4 submarinos e 37 patrulheiras. Ela tem desvantagem em poder de fogo, capacidade e manobrabilidade. Os comandantes taiwaneses enfrentam dificuldades para criar planos eficazes contra a agressão da China. Enquanto isso, sim, os líderes da ilha tentam entrar em contato com aliados ao redor do mundo em busca de apoio. No entanto, por causa do ataque cibernético, isso se mostra difícil. Taiwan não consegue manter comunicação consistente com o exterior, sem saber quando ou se alguém irá ajudá-la. Líderes nacionais recebem em tempo real informações sobre a situação em rápida evolução no leste asiático. Assim como Taiwan, eles previam um ataque chinês à ilha, mas não esperavam que ocorresse tão rápido e de forma tão repentina. Pegos de surpresa, eles já estão correndo atrás do prejuízo. Usando as medidas disponíveis, eles buscam entender com clareza o que ocorre em terra, no ar e nas águas de Taiwan. Mas o tempo passa rápido, assim como as forças da China. Os líderes sentem-se pressionados a decidir rapidamente, mas temem se comprometer com um plano único diante do risco de guerra total com a China. Eles só podem assistir enquanto a China avança confiante. Os caças mais modernos do país sobrevoam Taiwan.
Esquadrões de bombardeiros se alinham, prontos para lançar fogo e destruição a qualquer instante. As táticas cognitivas da China já surtem efeito, e sem aliados, o povo taiwanês fica mais isolado e indefeso. Alguns sentem orgulho nacionalista e tentam defender o único lar que já conheceram. Outros se sentem impotentes e simplesmente se submetem à força invasora, aceitando seu destino iminente e aparentemente inevitável. Dia 4. O dia 4 trata de restrições, cortando qualquer fluxo de suprimentos, pessoas ou recursos para dentro e fora da ilha principal de Taiwan. Isso intensifica o isolamento da região e aumenta a confusão e o medo do povo. Tudo isso ajuda a China a concluir a missão sem qualquer interferência ou interrupção externa. Navios chineses tomam posições ao redor da ilha nos mares do leste e sul da China. Eles querem criar uma zona de exclusão em torno da ilha. Enquanto outros países não teriam força naval suficiente para realizar algo assim, a China tem mais do que o necessário para fazer isso parecer fácil. Com navios posicionados e apoio de caças e bombardeiros chineses, a área se torna proibida para Taiwan e demais países. Rotas de navegação comercial dentro ou ao redor da área são interrompidas imediatamente. Nenhum país quer arriscar danos ou destruição de seus navios ao se aproximar demais. Isso restringe o fluxo de alimentos e outros suprimentos importantes para a ilha. O tráfego de cargas é interrompido e voos internacionais também são cancelados ou desviados da área. Enquanto isso, aumentam os temores dentro de Taiwan sobre a da escassez de alimentos e combustível. O pânico que vinha crescendo entre a população explode. Famílias desesperadas correm para lojas e mercados para estocar comida e água necessárias para sobreviver. Muitos fogem das grandes cidades e vão para regiões rurais, esperando se esconder com amigos e familiares até que a situação se acalme ou que forças aliadas cheguem para ajudá-los. Os mercados entram em caos enquanto o mundo observa e espera. Milhões de pessoas ficam grudadas em seus televisores e smartphones, com medo da próxima grande manchete ou anúncio. Enquanto isso, hackers chineses seguem ativos em redes sociais e outras plataformas, espalhando mentiras e controlando a narrativa do drama. A liderança chinesa faz um aviso severo ao mundo. Qualquer intervenção ou tentativa de entrar no Estreito de Taiwan será vista como uma declaração de guerra. A China está pronta e capaz de responder, dificultando ainda mais a vida dos líderes mundiais. Qualquer ato visto como agressão pode piorar muito a situação, até colocando seu povo em risco. Enquanto os Estados Unidos da América querem agir, seus porta-aviões estão a milhares de quilômetros. Os exércitos europeus estão sobrecarregados, então qualquer intervenção vai demorar. O tempo está acabando rapidamente. Dia 5. Com a dominância estabelecida no mar e no ar, a China dá o próximo passo. Botas no chão. Hora de dominar a região de vez. Navios de assalto anfíbio, antes a poucos quilômetros das costas de Taiwan, avançam em direção ao território. Ferries, roll-on roll-off, se alinham com centenas de soldados do Exército de Libertação Popular Chinês a bordo, armados e prontos para tomar Taiwan de assalto. Assaltos aerotransportados reforçam os desembarques terrestres, limitando a reação de Taiwan e dificultando repelir ou atrasar a invasão. A China também se move estrategicamente, posicionando a maioria de suas forças terrestres ao longo da costa oeste de Taiwan. A geografia local favorece que forças invasoras avancem e se imponham rapidamente. Até mesmo balsas civis são colocadas em serviço, transportando rapidamente dezenas de tropas pelo relativamente estreito Estreito de Taiwan. Em poucas horas, Taiwan enfrenta não só ataques aéreos, mas também ameaças navais. Ela enfrenta o perigo sem precedentes de milhares de tropas chinesas em seu território, prontas para causar destruição. As várias equipes terão cada uma suas ordens. Algumas são orientadas a se entrincheirar e fortificar posições costeiras como os principais portos taiwaneses, em áreas como Taipei, Taichung, Anping e Budai. Outras deverão avançar para o interior, reprimir sinais de resistência local ou combater reações das forças armadas taiwanesas. Os soldados de Taiwan não se rendem sem lutar. As forças armadas do país tentam atacar as chinesas, mas com menor poder, o povo taiwanês não consegue se defender de forma eficaz. Eles danificam ou destroem alguns navios chineses, mas outros logo aparecem. Isso se deve à grande vantagem de mão de obra da China.
Com mais de 2 milhões de militares ativos e 500 mil na reserva, as defesas aéreas de Taiwan estão inoperantes após bombardeios, e o país não reage às brigadas aerotransportadas e helicópteros que invadem seu espaço aéreo. As forças inimigas aterrissam para tomar rodovias, centros de comunicação, aeroportos e locais estratégicos. Os aliados ainda estão longe de fornecer ajuda relevante e a China está a dias, talvez horas, de assumir o controle total da ilha. Dia 6. As forças terrestres chinesas avançam com precisão, indicando que o ataque foi planejado por anos. Tudo foi preparado com precisão, cada detalhe pensado e ajustado com cuidado. Todas as eventualidades foram consideradas. Cada unidade chinesa conhece seu papel e como contribuir para que o país alcance seus objetivos finais. Algumas visam paralisar as defesas de Taiwan. Outras avançam rápido para centros políticos e econômicos. Outras visam controlar infraestruturas críticas, reduzindo a resistência de Taiwan. Vários soldados chineses vão para Taipei, capital de Taiwan. Eles se concentram nos alvos mais importantes necessários para assumir o controle da região e desmoralizar o povo. Seus alvos incluem o gabinete presidencial no centro de Taipei e prédios próximos onde ficam o Yuan Executivo e o Legislativo. Ministérios como Relações Exteriores e Defesa Nacional também são atacados e controlados. Escritórios do governo local são atacados em Taipei, Kaohsiung, Taichung e outras cidades da região. Em instantes, a coordenação regional de Taiwan é desmantelada, autoridades derrubadas e servidores retirados de suas funções. Isso permite que a China corte a liderança local e instale uma administração leal e submissa a Pequim. Tropas chinesas também se dirigem às bases militares e centros de comando em todo o país para mitigar qualquer risco restante de rebeliões ou ações militares contra elas. Eles avançam rapidamente para o centro de comando militar Hengshan, em Taipei, principal centro militar de Taiwan, e para bases aéreas em Taichung, Pingtung e Hualien. Bases navais são tomadas, paralisando as operações navais de Taiwan. E quaisquer sistemas de defesa antimísseis e locais de radar que ainda não foram destruídos também são capturados e neutralizados. O mesmo ocorre com usinas de energia, estações de televisão, rádio, telecomunicações, internet, data centers, estações ferroviárias e grandes empresas. Em apenas alguns dias, a China assumiu total controle sobre o governo, as forças armadas e as principais indústrias de Taiwan. A região está à mercê de Pequim, sem alternativa, sem saída. Algumas forças aliadas já chegaram à região, mas líderes mundiais ainda hesitam em agir diretamente. Eles veem como a China assumiu o controle rapidamente e sabem que Pequim pode causar sérios danos. Ela poderia usar seus mísseis hipersônicos Dongfeng, 17 líderes mundiais, para atacar bases aéreas dos Estados Unidos da América na Ásia. Seria um grande golpe para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América se o país decidisse intervir agora, movendo-se até 10 vezes mais rápido que a velocidade do som e ostentando níveis excepcionais de agilidade e capacidade de manobra no ar para facilmente escapar de mísseis interceptadores. Os Dongfeng 17 teriam pouca dificuldade em atingir seus alvos. Os aliados rapidamente chegam à conclusão de que sua única esperança de salvar Taiwan neste momento é reunir forças mais significativas, acumulando um maior número de navios e aeronaves e estabelecendo centros logísticos ao redor da região. Com a China anunciando a tomada do governo de Taiwan, a janela de oportunidade dos aliados se fecha rápido, dia 7. A tomada de controle está completa. Quando os reforços aliados se aproximam para agir, a China já anuncia um novo status quo em Taiwan. O antigo governo cai, novos líderes assumem e inicia-se a unificação entre China e Taiwan. Em apenas uma semana tudo mudou. O comando e controle de Taiwan foram cortados, comunicações interrompidas, logística desfeita, transporte paralisado e a população tem poucas opções além de aceitar o novo modo de vida. Apesar de alguns focos de rebelião, nenhuma ameaça à autoridade da China ou desafia a nova liderança da ilha. Líderes globais condenam ações da China, pedem redução das tensões e não reconhecem sua autoridade em Taiwan. Mas, a portas fechadas, esses mesmos chefes de Estado
agora são obrigados a aceitar a realidade e sabem que não tem nenhum meio viável de fazer algo a respeito neste momento. A velocidade e brutalidade do ataque da China os deixou impotentes. Pequim possui centenas de ogivas nucleares e uma das maiores forças do mundo. Ela é capaz de tomar ações drásticas e devastadoras para alcançar seus objetivos. O risco de novos conflitos ou de escalada para a guerra nuclear é grande demais para ser ignorado. Assim, as condenações externas e possíveis intervenções logo caem. A China hasteia sua bandeira em Taipei, tendo finalmente realizado sua missão de conquistar a ilha e mudar para sempre a face geopolítica da Ásia. A China pode conquistar Taiwan em 7 dias, mas o principal é como os Estados Unidos da América reagiriam. Veja como os Estados Unidos da América responderiam se a China invadisse Taiwan. Para descobrir as ações que podem decidir a guerra, ou clique neste vídeo em vez disso.